Bom dia a todos. Pessoal, antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos e gostaria de saber se todos estão me ouvindo bem. Existe uma opção de chat. Eu estou, por razões óbvias, deixando todo mundo em estado mudo, né? Eu queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Vocês podem usar o chat só para me deixar ciente, já estou recebendo aqui. Ótimo, muito bom. Bom, pessoal, vamos dar início aqui ao webinar, né, ah, que nós vamos hoje hostear aqui, né. Vou começar dizendo, meu nome é Luiz Figueiredo, eu sou diretor da Fiandeira Tecnologia, né. De forma muito rápida, eu queria só falar sobre a Fiandeira Tecnologia, né. Não vou fazer a apresentação da empresa, fiquem tranquilos, nada disso. A Fiandeira Tecnologia atua no segmento de conectividade e segurança, e nós representamos atualmente 3 empresas de fora aqui no Brasil. Uma delas é a Secure Circle, tá? Eu vou falar um pouquinho da Secure Circle um pouquinho mais para frente, tá? E nós nos acabamos especializando sobre o assunto de vazamento de informações corporativas, né? Inclusive, nós temos palestras, webinars específicos para tratar sobre este tema, né? Independente de tecnologia, onde que a gente aborda a nossa visão holística a respeito da segurança sobre esse aspecto, onde passa por 3 grandes pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia. Então, se vocês tiverem um interesse maior a respeito disso, vocês podem me mandar um e-mail. No e-mail que vocês receberam os links para acesso, está o meu e-mail aqui da empresa. Então, basta vocês me mandarem um e-mail pedindo maiores informações a respeito deste tema de vazamento de informações corporativas. É bem interessante, é um assunto em moda hoje, né? Mas o que a gente vai abordar hoje aqui um pouquinho é a respeito de como a tecnologia da Secure Circle pode ajudar as empresas a proteger os seus dados estratégicos, né? Evitando assim, obviamente, vazamentos desnecessários por ações intencionais ou não intencionais, tá? Principalmente dos colaboradores das suas empresas, ok? O chat que está disponível na plataforma, vocês podem ir colocando suas perguntas. Ao final da apresentação, eu vou dedicar um tempo para a gente conversar um pouquinho, né, responder algumas questões, né, e o grande objetivo é mostrar de uma maneira bastante resumida o que é a tecnologia da Security Circle, né? E eventualmente podemos fazer outras demonstrações com mais detalhes, né? Para quem tiver interesse em conhecer melhor, mais a fundo a plataforma, tá bom? Eu vou agora compartilhar com vocês um vídeo, né? E por favor, se vocês não tiverem qualquer problema em estar visualizando ou ouvindo esse vídeo, né, vocês me retornem, tá bom? A agenda de hoje, ela é bastante simples. Eu vou passar um vídeo onde que ele é um explicativo bastante resumido sobre o que é a tecnologia Secure Circle, só para a gente entrar num nível de entendimento comum. Depois nós vamos entrar com uma apresentação onde que nós vamos falar um pouquinho a respeito das características e depois nós vamos fazer uma breve demonstração sobre a plataforma, tá bom? Então, qualquer coisa, qualquer problema, vocês me avisem, por favor, no chat,
tá ok? Eu vou passar agora, então, o vídeo para vocês. Secure Circle pode proteger dados não estruturados de forma transparente e eficiente, sem modificar o modo que você trabalha. Apenas imagine se você pudesse de forma transparente containerizar os arquivos sensíveis em sua organização e colaborar de forma segura sem alterar o modo como você ou seus colaboradores trabalham com os arquivos, enquanto mantém o controle de forma centralizada independente do local onde seus arquivos estão armazenados. Bem, este é o poder de proteção que a Secure Circle entrega. Cria-se um perímetro virtual seguro e garante que seus dados fiquem em estado criptografado, seja em descanso, em trânsito ou em uso. Mas não são apenas os seus arquivos containerizados que ficam seguros. Secure Circle também protege qualquer trabalho derivado utilizando uma tecnologia de detecção de similaridade em processo de aprovação. Secure Circle finalmente mitiga a má utilização, o roubo interno e trata as ameaças de violação de dados, porque os arquivos sempre estão em modo criptografado e apenas dispositivos confiáveis podem acessar os arquivos protegidos. Usuários e dispositivos podem ser removidos a qualquer momento. É também o melhor balanceamento entre segurança e produtividade. Secure Circle não modifica o modo como os usuários interagem com os arquivos. Na verdade, seus colaboradores não saberão que a Secure Circle está atuando até que alguém faça algo que supostamente não deve fazer com o arquivo. Usuários podem utilizar suas atuais aplicações e dispositivos, sem mudanças para a experiência do usuário e no fluxo de trabalho. São apenas negócios, como de costume. O que mais? Secure Circle tem seu próprio conjunto de APIs e pode facilmente integrar com quaisquer e mais populares aplicações corporativas de SIEM. E ainda provê o enquadramento para atender seus requerimentos de conformidade e governança corporativa. Não apenas acredite, marque uma conversa conosco hoje e deixe-nos demonstrar como nós podemos proteger seus dados sensíveis e seu IP corporativo. Secure Circle. Proteção, controle, conformidade. Todos conseguiram assistir ao vídeo? Perfeito. Ótimo. Esse é um vídeo que tá disponível também no nosso canal no YouTube, que posteriormente eu passo para vocês. Tá ok? Bom, vamos começar então falando um pouquinho a respeito da Secure Circle. Vocês estão conseguindo ver essa tela de apresentação? Ótimo. Então vamos falar um pouquinho a respeito da Secure Circle. A Secure Circle é uma empresa do Vale do Silício, né? Ela é uma empresa relativamente nova, iniciou as atividades em 2014, sendo que ela ficou fechada no desenvolvimento do seu produto, né, da sua tecnologia. Ela é uma desenvolvedora de uma nova tecnologia, tá? Ela não é agregadora de outras tecnologias. Ela ficou fechada até 2016, criando o seu produto, e foi comercialmente ativa a partir deste ano, tá? A partir de março para o mercado americano e agora especificamente a partir de junho para o mercado global. Já conta com diversos clientes do mercado de mídia, do mercado financeiro e indústria de manufatura. Tá bom? Bom, ela tem uma missão bem específica, né, que é gerenciar a identidade e acesso aos dados em si, ao invés do armazenamento de dados, tá bom?
Então, significa que hoje os dados não estruturados são os ativos que mais crescem, menos controlados e mais valiosos de uma empresa. Vamos equalizar sobre o que nós entendemos por dados não estruturados. Dados não estruturados, eles advêm da diversidade hoje de ambientes de armazenamento de arquivos, né? Então, hoje não está mais contido apenas no seu perímetro físico, vamos assim dizer, nos seus file servers, né? Você tem hoje os seus desktops, celulares, armazenamentos, serviços de armazenamento em nuvem, como Dropbox e outros tipos de soluções. Então, a empresa, quando ela entra num processo de liberação de acessos aos usuários, de ferramentas de produtividade, esses dados eles acabam ficando espalhados por e-mail, inclusive, né? Então, se perde um pouco esse controle que hoje você tem quando se trata dentro do seu perímetro real, né? Então, como é que você pode controlar que alguém está fazendo um copy-paste de algum documento que está hoje no seu file server, criando um outro documento, renomeando este documento, enviando para outros meios, né? Ou através de outras ferramentas de comunicação. Então, hoje se torna uma gama muito grande de dispersão das informações sensíveis, né? Eu falo sensíveis que ela pode ter diversos graus, né? Ela pode ser uma informação de uso geral, informação de uso restrito, confidencial e por aí vai. Tá ok? Então, hoje, a solução da Secure Circle ela é muito baseada no gerenciamento de identidade e acesso, onde que a nossa visão é que esse é o novo firewall, né? Se vocês perceberem do lado esquerdo da tela, né, existe hoje o que normalmente é o perímetro das empresas, né, onde você tem seus file servers, seus servidores de aplicação, e esse ambiente vocês conseguem controlar de modo eficiente com outras soluções de mercado, como Symantec, McAfee, enfim, qualquer outra, onde você tem determinados controles e você tem a barreira que é o firewall, onde você controla todo esse acesso com o mundo externo. Ok? Só que hoje, você tem hoje novas formas, né, de pensar a segurança, né? Como eu havia falado hoje, muitas empresas estão migrando a sua forma de trabalhar para ambientes na nuvem, como o Office 365, o Google Enterprise e por aí vai. E outras soluções como Box, Skype for Business, Dropbox e por aí vai. Essa é uma realidade em grande parte das empresas, a gente vem conversando com muitas empresas, então se criou um grande vazio na forma de você gerenciar realmente o que os usuários estão fazendo nesses ambientes dispersos e diversos ao nosso ambiente corporativo, a nossa LAN, vamos assim dizer. Então, hoje a gente tem uma comparação, né, com outras tecnologias, né, disponíveis para fazer esses controles, né. Então, se vocês olharem, nós temos as soluções tradicionais de Data Loss Prevention, né, de ERM, a parte de soluções de criptografia, e hoje, mais recente, os CASBs, né, que funcionam como brokers de acesso a soluções e serviços na nuvem, né, contratados por empresas. Então, por exemplo, o que nós acreditamos que deve ter como a experiência, né, para as empresas, tem que ser uma experiência transparente, né? Os arquivos sempre têm que estar criptografados, tem que ser aplicável a qualquer tipo de aplicação que as empresas utilizem, né? Deve haver um controle de perímetros sem fronteiras, como a gente já explicou anteriormente. O controle de trabalhos derivados, importante colocar, o trabalho derivados de arquivos originados pelas empresas, vamos supor, de um sistema financeiro. Como é que você pode trabalhar outros arquivos que foram gerados a partir desses arquivos gerados por esses sistemas? O rastreamento contínuo, extremamente importante para você saber exatamente o que está sendo feito com cada arquivo e o que cada usuário e dispositivo estão fazendo dentro desses ambientes dispersos. E o controle por dispositivo.
né? Quando a gente fala de dispositivo, a gente também fala sobre o usuário, né? Então, vocês podem ver que está distribuído nessa tabela entre as mais diversas soluções. Então, hoje é muito comum as empresas tentarem adotar soluções diferentes para gerenciar todas esses requerimentos que estão demonstrados na tabela, né? E a Seeker Circle vem com esse quesito de que ela pode aglutinar todos esses requerimentos através de uma única solução. Tá ok? Então, o que hoje é a plataforma Seeker Circle? Se vocês olharem do lado esquerdo, né, ela dá uma visão de administração, né, através de identidade e acesso, através de geração de logs para serem consumidas por plataformas de SIM, né, de reportes, né, de ameaças, de controle de ações, e eu vou até mostrar uma integração com a plataforma Splunk, né, e a gerência de chave que fica específica para cada cliente, né. Então, a segurança de acesso e a visibilidade é centralizada. Eu vou mostrar uma plataforma de administração da Security Circle, e com isso você tem a proteção de dados transparente e existe uma engine de classificação automática desses arquivos, né? E ela é agnóstica em relação ao local de armazenamento, ao tipo de dispositivos que você está usando, né? E focada também para empresas que estão com uma estratégia de levarem seus serviços para a nuvem ou parte deles, tá bom? Aqui do lado direito a gente faz a gente pontua alguns itens, né? Por exemplo, que a Security Circle ela provê o gerenciamento centralizado de todos os dados não estruturados, independente da localização de armazenamento. Ela pode classificar os dados automaticamente em escala de nuvem, tá? E dá a visibilidade da sensibilidade dos dados entre as diversas localizações de armazenamento. Ela também elimina a necessidade de soluções complexas, de soluções de DLP, principalmente visados no endpoint, né, na ponta do usuário, tá? E os usuários continuam a utilizar suas aplicações atuais, seus dispositivos atuais, sem qualquer mudança na sua experiência de uso, tá? E os dados sempre estão criptografados, né? A gente coloca como ingredientes exclusivos, né, da Secure Circle que existe a nossa visão é criar uma containerização transparente desses arquivos. Como eu falei, ela é uma solução agnóstica a aplicativos. Você pode trilhar o que está sendo feito com esse arquivo e revogar acesso a esses arquivos e sempre criptografado. Existe uma engine de detecção de similaridade, ou seja, ela consegue controlar de modo eficiente todo o trabalho derivado de arquivos originalmente sob proteção da Secure Circle, tá? Ou seja, aqui a gente está falando sobre copy-paste, vamos supor que foi gerado um arquivo PDF, alguém foi lá, fez uma seleção de algumas linhas do documento e gerou um arquivo doc, um arquivo Excel, outra coisa, né? Usualmente não existe um controle a respeito disso, em algumas soluções de DLP você tem, mas é controlado local, né? Então, até mesmo se você altera o formato, você transforma o PDF dá um save as com outro formato, tá? E ela tem uma classificação adaptativa. O que é isso, né? Pode ser identificado dentro de um projeto de implementação
Alô, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Ok. Peço desculpa, gente. A gente está passando por um problema de instabilidade do link de internet, tá? É, para variar a regrinha de Murphy, né? Sempre quando a gente tem esses webinars, parece que o nosso link não está 100%, né? Bom, eu vou continuar. Vocês conseguiram ouvir a explicação desse último slide? Não? Tá ok. Então eu vou repassar esse último slide, tá? Só para a gente ficar equalizado, tá bom? Bom, a plataforma Security Circle, ela provê algumas funções, né, que as distingue das demais soluções de mercado, né? Ela permite a containerização transparente. Você pode ter vários containers de dados de acordo, por exemplo, com o seu permissionamento no seu AD, eventualmente a integração que você pode fazer, ou criar o que a gente chama de círculos de confiança distintos, onde você pode trazer usuários e dispositivos específicos, tanto seus usuários, colaboradores internos, quanto os externos, tá? E ela prevê, como eu falei, ela é uma solução agnóstica a aplicativos, né? Você pode ter um meio efetivo de trilhar e revogar acessos, e ela sempre mantém os arquivos em estado criptografado, inclusive em uso, tá? Ela também tem uma ferramenta de detecção de similaridade, onde que ela prevê qualquer tipo de trabalho derivado a partir de um arquivo originalmente sob proteção da Security Circle. Então, qualquer tipo de atividade, copy-paste, save as ou alteração do formato do arquivo original, ela ainda mantém esse trabalho derivado sob proteção da Security Circle de forma automática. E ela existe a classificação adaptativa. Na verdade, isso depende do usuário. Existe um trabalho de identificação, eventualmente onde estão esses arquivos mais sensíveis, e você já pode colocá-los sobre a proteção da Security Circle, né? Por exemplo, se você tem sistemas, qualquer tipo de sistema que gera arquivos, manda e-mails, etc., esses arquivos, na sua origem, eles já podem ser colocados sob proteção da Security Circle. Ok? Bom, aqui a gente explica um pouquinho sobre como a tecnologia funciona, né? Ela, a tecnologia, ela, na verdade, ela cria um sistema operacional virtualizado, ou seja, cada usuário, cada dispositivo baixa um agente, que pode ser feito isso de forma automatizada, e esse sistema de virtualização, ele faz todo o gerenciamento de como os aplicativos abrem os arquivos. Importante que não se altere o hash, é um formato de tecnologia, então mesmo em uso, quando está aberto o arquivo, ele ainda continua em modo criptografado. Tá ok? Por exemplo, aqui é um outro caso, por exemplo, se um arquivo que ele está sob proteção da Security Circle é copiado para um pendrive, por exemplo, ou outro meio de armazenamento externo, a proteção da Security Circle vai junto, porque o arquivo ele está com um DNA carimbado pela Security Circle. Então, se eu estou com um arquivo, eu pego no pendrive e levo para ser aberto em outro dispositivo, se esse dispositivo ele não é autorizado na plataforma, ele não consegue ser aberto por outro usuário ou por outro dispositivo fora do círculo de confiança. Então aqui todo o processo ele é rastreado, né? E ele mostra como é que funciona aqui o trabalho derivado, né? De um arquivo Excel, por exemplo, né? Então você está dando um save, já automaticamente a proteção é colocada no arquivo derivado.
Aqui a classificação adaptativa, ela é feita na origem, né, onde ela pode ser feita de 3 formas, né. A gente sabe os pontos conhecidos de ingresso, né, como eu falei anteriormente, então a gente pode fazer uma containerização transparente desses dados gerados por sistemas como da SAS, Oracle, SAP e por aí vai. Né? Cada empresa tem uma realidade diferente. Né? Quando a gente fala em classificação contextual, existe formas de você tratar determinados arquivos com base numa classificação por strings de dados, são colocados aproximadamente 512 KB de dados, de formatos, né? Por exemplo, se você sabe que a sua empresa gera dados em determinados formatos, assim que a Security Circle ela detecta esses formatos nesses documentos, ela já coloca o seu selo e já containeriza o arquivo. E a classificação automática de conteúdo, na verdade, ela já faz todo o trabalho em cima dessa originação, já prevendo todos os trabalhos derivados, o selinho da Security Circle em cima. E existem 2 tipos de usuários da plataforma que a Security Circle promove, e um deles ele permite com que usuários com determinados privilégios podem retirar ou colocar determinados arquivos dentro dos círculos de confiança que eu comentei anteriormente. Tá? Aqui são formatos de autenticação e modelos de acesso ao círculo de confiança. Né? Então, nós podemos, através, fazer a autenticação desses usuários através do AD, né? Através de um conjunto de dispositivo mais autenticação por AD, né? Então não adianta só o usuário fazer sua autenticação e ela sendo validada pelo AD, mas o dispositivo que ele usa também tem que ser autenticado, né? E em determinados casos, apenas a questão do dispositivo é necessária para prover a determinados tipos de círculo. Aqui o que a gente quis mostrar é que você pode ter diversos círculos dentro da sua empresa, né, e cada um deles com formatos de autenticação distintos. Tá? Então ela é muito maleável, flexível em relação a esses formatos de autenticação e acesso. Tá? Aqui, por exemplo, a implantação e gerenciamento dos círculos corporativos, elas podem ser, você pode fazer a distribuição dos agentes através dos seus, por exemplo, no Microsoft System Center, que hoje é muito comum nas empresas. Né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês depois na plataforma de administração alguns exemplos de dispositivos que já estão com seus agentes configurados. Tá? Ou seja, tudo isso de forma transparente para o usuário. Tá? E aqui você pode fazer o gerenciamento de acesso ao círculo usando o Active Directory, ok? Da mesma forma, hoje, como você permite o permissionamento dentro dos seus grupos, né, ou por usuário. Tá? A integração com SIEMs, hoje boa parte das empresas já tem as suas plataformas, a plataforma da Security Circle ela gera logs, e esses logs podem ser aproveitados numa integração com suas plataformas de controle de ameaças. Tá? Então, podem ser customizados alertas, por exemplo, se determinado arquivo gerou um número de cópias maior que 10, por exemplo, na última semana, pode ser um alerta. Acesso a arquivos com IP registrados na China, por exemplo, né? Acessos com menos acessos X nas últimas 24 horas, então você pode trabalhar relativamente esses alertas para estarem refletidos na sua plataforma de SIEM. Tá? Então, eu vou mostrar também alguns exemplos, né, como você pode ter um dashboard de alertas, né. Então, você tem arquivos
por dispositivos, quais foram os arquivos que mais foram abertos no dispositivo, por exemplo, quais foram os arquivos abertos por determinados usuários, por regiões globais, onde determinado país está abrindo mais um arquivo, e quais foram os arquivos por últimos acessos. Esses são só exemplos, tá? Então, a gente tem alguns casos de estudos. Aqui é uma empresa de recursos humanos que ela é baseada todo o seu trabalho na nuvem. E esse ambiente, por ele ser, ele tem que seguir determinados requisitos de compliance. Ele tinha um ambiente aqui com o Citrix, né? E toda vez os usuários entravam nas suas máquinas, geravam um determinado desktop. Só que o que acontecia, né? Por exemplo, quando um cliente enviava um determinado vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Tá falhando bastante. Deu uma instabilidade agora, gente. Mil desculpas, tá? Agora tá bem ruim, né? Tô vendo aqui o William falando. Ela deu uma instabilidade aqui, ela me avisou aqui, né? Agora vocês estão conseguindo me ouvir? Ok. Vamos seguir, gente. Mil desculpas novamente a respeito dessa instabilidade, tá? Bom, aqui é um exemplo, como eu falei, de uma empresa de RH, onde seus clientes colocam lá dentro de um servidor de FTP todos os dados dos seus colaboradores, enfim, é uma empresa que faz esse gerenciamento de dados de recursos humanos da empresa. E essa empresa, ela, através dos seus colaboradores, através de desktops virtualizados, fazem acesso a esses dados das empresas. Só que o que acontecia? Se eu for um usuário, por exemplo, ontem, estava acessando um determinado desktop e um outro usuário, ele tomou hoje o meu desktop que eu estava trabalhando hoje. Isso era uma quebra de segurança porque ele poderia estar tendo acesso a esses dados, né, que foram trabalhados por um outro colaborador, e sendo que eram colaboradores específicos, não poderia-se haver o acesso de um colaborador com os dados de outro cliente que foi trabalhado anteriormente, visto que esse colaborador não estaria trabalhando efetivamente com os dados de uma determinada empresa. Então, o que acontece? Com a solução da Secure Circle, desde o momento da originação desse arquivo no servidor de FTP, o que acontece? Importante, uma coisa muito importante. Todo dia à noite era necessário fazer o reset de todo esse ambiente virtualizado da Citrix, justamente para não ter esse problema de acessos indevidos a arquivos de outros clientes. Então, era uma situação que causava muito problema, muito estresse em relação ao ambiente, né? E com a solução da Secure Circle se criou os círculos de confiança de usuários e de determinados desktops, então não se acontecia. Então, independe de onde que o usuário estava acessando o seu desktop, hoje somente ele poderia ser autenticado e estar acessando determinados arquivos de uma determinada empresa. Se criou círculos de confiança para cada uma das empresas clientes, então somente os usuários definidos poderiam estar acessando aqueles dados, né? E com isso foi criada uma estrutura de um file server, dentro dessa estrutura, com esses diretórios, então esse trabalho ficou extremamente simples, tá? Aqui é um outro caso de estudo, que é uma produtora de filmes em Hollywood, né? A gente sabe hoje
o problema de vazamento de vídeos, né, que tem, a gente teve o caso da HBO e por aí vai, mas o que acontece? Como existem vários agentes no meio do caminho na produção de um filme, né, precisava se determinar usuários e dispositivos que estariam habilitados a trabalhar com esses arquivos de mídia, né? Então, a solução da Security Circle foi eficiente em prover esses acessos restritos, né? Por exemplo, se usa esse Media Composer, é um software, né, de trabalho, né? Então, por exemplo, dispositivos que estavam dentro do círculo de confiança poderiam abertamente abrir esses arquivos de mídia, e os que estavam fora do círculo de confiança, simplesmente eles não conseguem acessar esses arquivos de mídia. Com isso, se conseguiu ter um controle sobre os pontos de ingresso e os pontos de saída desses arquivos. Aqui é um caso bem específico, eu não vou me manter, mas era uma empresa de alta tecnologia, onde que ela precisava ter a certeza de que o firmware correto estava sendo gravado dentro do chip correto, né? Então tem todo um trabalho de manufatura que vai desde da questão do firmware que está disponibilizado dentro de um serviço de FTP, onde que existe um processo de validação, né, através do MD5 e mais do firmware, né, para garantir, né, que o firmware correto seja gravado dentro do chipset correto, garantindo que somente determinados firmware registros dentro de um círculo de confiança podem ser acessados dentro de uma produção de uma determinada linha de produção de um chip, por exemplo, não permitindo que outro firmware fosse gravado dentro de um determinado chip. Então, se criou um círculo de confiança, então, para uma linha de montagem de um determinado chip, somente aquele firmware pode ser gravado. Ok? Bom, gente, a gente terminou aqui uma apresentação, quis fazer de um modo muito rápido, para justamente a gente entrar numa demonstração. Tá todo mundo comigo? Tá, eu estou fazendo esse checksum com vocês justamente para a gente estar alinhado. O Thiago está perguntando se a gente vai enviar a apresentação por e-mail. Sim, vai ser. Alguns materiais vão ser disponibilizados para vocês posteriormente essa semana. Tá bom? Fiquem tranquilos a respeito. Você pode colocar as perguntas aqui no final, tá? O que a gente conseguir responder, a gente a gente responde depois posteriormente por e-mail para vocês, tá bom? Bom, gente, aqui eu vou mostrar qual é o nosso ambiente de teste, tá bom? Bom, a minha máquina aqui, né, eu tenho utilizando como meio de comunicação o Dropbox com um diretório compartilhado. Atualmente eu tenho esses dois arquivos aqui, né? Eu tenho conectado através do TeamViewer um outro desktop, tá? Um Lenovo PC, tá? Vocês podem ver que ele está sincronizado também com outro usuário com essa área de trabalho do Dropbox, né? Só para a gente ver como é que funciona realmente dispositivos e usuários diferentes, tá ok? Eu tenho aqui na minha máquina, esta é desculpe, essa plataforma de gerenciamento dos círculos e de usuários e dispositivos, né? E eu tenho uma outra janelinha aqui, que é a integração dos logs com a plataforma Splunk, só para mostrar para vocês a capacidade que ela tem, né? Eu vou fazer agora com vocês alguns testes muito simples, né? Por exemplo, se vocês olharem aqui,
ele está com um selinho, né, com o logo da Security Circle, então isso significa que esse arquivo está sob segurança da Security Circle e esse não está com sob proteção ainda da Security Circle, tá? Aqui a gente adotou um ambiente extremamente enxuto, ele não está integrado com AD, tá? Somente para demonstrar as funcionalidades, tá bom? Então vamos supor, a minha máquina, né, mostrar aqui para vocês. Aqui, né, eu tenho esses usuários, né? Então eu tenho 3 usuários distintos aqui, certo? Eu tenho para cada um. Opa, desculpa, gente. Eu tenho, para cada tipo de dispositivo, para usuários, eu tenho esses dispositivos, e aqui ele mostra a associação com qual usuário esse dispositivo está atrelado, tá bom? Então, aqui eu tenho 3, né? Eu vou trabalhar com esses 2 últimos hoje, tá bom? E aqui ele dá um demonstrativo de quais são todos os arquivos que estão sendo trabalhados pela Security Circle dentro desse círculo de confiança. Aqui existe um círculo de confiança chamado Fiandeira, que foi feito para demonstração. Obviamente, vocês como administradores, vocês podem criar outros círculos de confiança aqui, né? Você pode ter os mais diversos tipos de acordo com que a estrutura da sua empresa exija, né? Você pode ter muitos círculos de confiança, sendo que usuários de dispositivos podem estar em vários, né? Obedecendo até mesmo os critérios de permissionamento quando integrado ao AD. Tá aqui. E aqui os processos também é importante que você pode controlar quais são as aplicações que podem trabalhar com os arquivos protegidos pela Security Circle. Então, vamos supor que você tem um set já determinado de aplicações autorizadas pela sua empresa que os usuários devem trabalhar, vocês podem deixar somente essas aplicações aqui, normalmente os executáveis, né, de cada aplicação como autorizados, e aqueles que não são autorizados, eles vão entrar aqui num processo de não autorizados. Então, vamos supor, um arquivo de vídeo, você quer somente o Windows Media Player, né? Então, somente ele é um processo autorizado para abrir os arquivos de mídia. Então, aqueles outros players que existem no mercado, que os usuários baixam, eles não são autorizados a abrir aqueles arquivos que estão sob proteção da Security Circle. Então, ela traz também essa visão sobre os processos autorizados. Tá ok? Eu vou mostrar aqui para vocês como essa minha máquina, que é deste usuário aqui, né, esse desktop, eu sou autorizado, né, eu vou mostrar aqui para vocês só para vocês verem que eu estou abrindo. Né? Aqui é um arquivo aberto com o Adobe Acrobat, né? É um arquivo da própria Security Circle, ok? Aqui é o vídeo que eu mostrei. Secure Circle pode proteger. Aqui é simplesmente o arquivo de vídeo que eu mostrei para vocês, tá? E do outro lado também eu vou mostrar no outro computador. Agora estou acessando o outro computador para mostrar para vocês que realmente, ó, ela está com o login de proteção da Security Circle e aqui não. Ela é uma máquina também autorizada para mostrar para vocês que ela está abrindo, né, esse arquivo no outro computador, certo? E que ele também, ele pode, aqui tá, não estava setado. Secure Circle pode proteger dados não estruturados de forma Tá ok? Então hoje não está tendo nenhuma restrição em matéria de usuário ou desktops. Agora eu vou voltar para a minha plataforma de administração, só para vocês verem como funciona de uma maneira muito simples. O outro computador que eu acesso através do TeamViewer é esse Lenovo PC. Eu vou selecioná-lo e vou removê-lo desse círculo de confiança. Tá bom? Você pode ver que ele está aqui fora desse círculo, né? Ele está na área externa. Né? Só vou atualizar aqui. E eu vou voltar agora lá para o outro computador, através do TeamViewer, certo?
e vou tentar abrir esse arquivo que originalmente está sob proteção da Security Circle. É assim que acontece, ou seja, a plataforma ela fez o check do dispositivo, o dispositivo está fora do círculo, então não se pode acessar esse arquivo. E aí você expande, né, essa questão para o seu ambiente, né? Imagina, mesmo que o usuário ele tenha acesso a determinados arquivos no seu dispositivo de uso corporativo, ele pode mandar esse arquivo por e-mail, por exemplo, e está acessando do seu computador da sua casa, ele baixa o arquivo, tudo. Quando ele vai executar esse arquivo não vai abrir porque o dispositivo, o computador da casa dele, por exemplo, não está autorizado a acessar arquivos que estão dentro de um determinado círculo de confiança. Ok? E a mesma coisa que se aplica, como eu expliquei, em relação ao pendrive. Tá bom? Só para mostrar para vocês, eu vou voltar aqui para a plataforma de administração, eu vou retornar esse equipamento para o círculo, certo? Colocando, eu vou voltar lá, novamente nesse computador, tá? E vou executar novamente, ele abriu o arquivo. Estão vendo como funciona? De uma maneira bastante simples, é assim que funciona. Isso trabalha efetivamente também a nível de usuário. Tá? Eu poderia tirar o usuário, ele vai ter esse mesmo funcionamento. E como é que, por exemplo, um usuário pode inserir, por exemplo, se com perfil já com privilégios, eu posso inserir um determinado arquivo dentro de um círculo, né? Vamos supor que eu estou aqui, esse arquivo não está, muito simples, né? Eu clico com o botão direito e vou colocar esse arquivo dentro de um círculo. Aqui poderiam ter vários círculos que o meu usuário teria acesso, que eu poderia ter o privilégio de inserir ou retirar um arquivo dentro de um determinado círculo, certo? Eu vou incluí-lo aqui dentro do círculo. Vocês podem ver que agora eles criou aqui um íconezinho mostrando que esse arquivo ele foi seguro. Na plataforma de administração, se eu vier aqui, ó, ele mostra que esse arquivo ele está sob proteção, está dentro do círculo desse lado aqui, sob proteção da Security Circle. Importante, aqui não existe uma cópia, né? Aqui é simplesmente o gerenciamento e o controle, tá? O arquivo ele não é transmitido para dentro de uma plataforma da Security Circle, nada. É simplesmente a Security Circle faz o gerenciamento do acesso à identidade em cima do local onde que está armazenado o arquivo, tá? Daí que está o grande segredo, porque independe de onde o arquivo está armazenado. A plataforma ela consegue fazer todo esse controle. Tá ok? Então agora eu vou fazer a mesma coisa em relação ao computador remoto, né? Então, opa, né? Eu estou só esperando ele fazer um sincronismo aqui, né? Mas é quase que imediato, né? Está demorando um pouquinho só para fazer o sincronismo. Deixa eu ver se eu... Ele ainda está conseguindo porque não foi feita a sincronização ainda aqui. É que é só um probleminha do próprio... Problema não, né? É uma questão de sincronização aqui. Só um pouquinho, gente. Ainda não foi sincronizado. Vou deixar o The Box sincronizar, tá?
mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que funcionam o trabalho derivado, né? Vamos supor que eu vou criar aqui um arquivo, né? Vamos supor um documento Word, vou colocar como teste, certo? Vou abrir esse arquivo, certo? E vamos supor que eu vou abrir esse PDF que está com a proteção da Security Circle, certo? E vou copiar, opa, e vou copiar partes desse arquivo, né, que está sob proteção. Eu vou copiar, certo? Vamos supor, estou copiando essa parte desse arquivo. Tá, eu vou responder essas perguntas no finalzinho, tá? Aqui vocês podem ver que eu fiz o copy-paste, né, de um arquivo PDF para um arquivo Word e vou salvar esse documento, certo? Agora vamos aqui. Você está vendo que ele já automaticamente já veio com a proteção. A plataforma identificou que o copy-paste foi originado através de um arquivo sob proteção da Secure Circle e imediatamente já colocou sob proteção. O que significa? Isso causa a questão de mitigação desculpa, dos dados da sua empresa, né? Então, com isso, você tem a garantia de que trabalho derivados, seja ele qual seja a função, está sob proteção da Secure Circle também, né? Vamos ver só se já voltou aqui o sincronismo. Tá, esse teste ele já criou, agora aqui, esse daqui eu vou voltar aqui, o que aconteceu que ele não sincronizou. Eu vou tirar ele do círculo novamente e vou colocá-lo novamente. Ok? E vamos esperar um pouquinho. Então, o que acontece? Esse arquivo que foi gerado, né, na minha máquina original, ele está aparecendo sob proteção. Então, se eu voltar na plataforma de administração e retirar novamente esse dispositivo do círculo, o que vai acontecer? Eu, quando acessar minha máquina remota aqui, eu vou tentar abrir esse arquivo e dar o erro. Ou seja, o dispositivo não tem acesso a esse arquivo dentro desse círculo em específico. Tá bom? Eu vou voltar aqui na minha plataforma de administração o dispositivo para o círculo, certo? E vou voltar na minha máquina remota para tentar abrir este arquivo. Feito, eu consigo abrir o arquivo. Certo? E aqui existem outras situações, você pode estar colaborando, desenvolvendo, editando esse documento em conjuntos, tá? E ele vai trabalhar da mesma forma, tá? Ele vai inserindo sob proteção, depois ele vai trabalhar sob o aspecto também de usuário e dispositivo.
ok? Essa é uma visão extremamente simples sobre a questão de como está se trabalhando a questão do Secure Circle. Eu não sei o que está acontecendo aqui com o Dropbox, ele não está conseguindo sincronizar esse arquivo aqui de vídeo, né? Eu vou depois verificar o que está acontecendo, mas assim, vocês viram exatamente como funciona, tá? Uh, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, aqui ó, os arquivos. Então, tudo que a gente foi trabalhando, o teste, que foi esse último arquivo que foi feito, né? Então, a gente tem todos os arquivos trabalhados que você pode rastrear. Inclusive, tem aqui os dados, né, relativos ao processo que foi feito em cima de determinado arquivo. Aqui nesse cantinho aqui, né, você pode, aqui só para mostrar para vocês podem fazer integração com a AD de uma maneira extremamente simples, certo? Você pode permitir determinados hosts sendo criados e colocados dentro do círculo de confiança. Aqui é no caso de originação, né, que a gente comentou, tá? Aqui tem para fazer o download do aplicativo, né, que ele vai em cada dispositivo, há uma necessidade, seja ele em celular também, e por aí vai. É importante, quando você convida um usuário para fazer parte desse círculo, se não for por uma integração com a AD, for um usuário externo, o usuário recebe um e-mail, dependendo do dispositivo que ele está utilizando, quando ele clicar para baixar, dependendo do dispositivo, baixa o agente específico para aquele determinado dispositivo, tá? Então, a plataforma ela é inteligente a esse ponto, tá bom? E aqui você pode limpar um círculo de tudo, de usuários, dispositivos, de arquivos, você pode destruir o círculo, né, de uma maneira eficiente, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês os logs gerados pela Secure Circle, como ele se integra a um sistema, por exemplo, como o Splunk, tá? Aqui, por exemplo, eu coloquei como range de tempo, né, de 30 dias para trás, tá bom? Aqui dentro desse meu serviço, né, que a gente está fazendo esse meu ambiente de teste, tá? Então aqui, por exemplo, ó, você pode ter opções, colocar os top 20 de arquivos que foram abertos, tá? Ele vai te trazendo várias informações. Aqui todos os arquivos que foram abertos, tá? Inclusive com ID, para qual círculo esse arquivo foi aberto, quantas vezes foi aberto e percentuais relativos aos usuários, né? Aqui, por exemplo, quais são os top 20 usuários ativos, né? Então você tem aqui quantas vezes ele abriu arquivos, etc. Você começa a ter um controle também mais granularizado. Tá? Isso aqui tudo, né, quem conhece a plataforma Splunk sabe que pode pegar e esmiuçando, criando seus reportes bem específicos. Tá? Aqui conta as tentativas de abrir os determinados arquivos, né, qual e-mail que está associado ao usuário, né, quais são os endpoints mais ativos, né? E aqui você pode fazer todos os lugares onde os arquivos foram abertos, né? Então você tem outras visões. Depois eu vou entrar num outro servidor e vou mostrar para vocês algo mais espalhado aqui, né? Aqui ele traz também quais são os endpoints que estão com atividades suspeitas, né? Por exemplo, essas últimas tentativas que eu fiz de abrir arquivos, eles ficam todos registrados, tá? Aqui é mais limitado, né, porque o meu ambiente de teste é restrito. Eu vou mostrar para vocês aqui uh, um outro ambiente de teste da Secure Circle. Aqui, por exemplo, só para mostrar para vocês,
né? Aqui, por exemplo, vocês podem ver, ó, aqui ele faz a localização, né, de todos os pontos que foram abertos, né? E aqui ele traz, aqui é muito mais volumoso as coisas, né? Ele traz todas as funções, inclusive, ó, atividades suspeitas. Então ele é bem detalhado, né? Só vou pegar um outro servidor também para mostrar para vocês. E aqui estou mostrando, tá vendo? Flórida, e aqui na região do Chile, né? Então ele traz várias reportes, dependendo do serviço que você está utilizando, certo? Pessoal, de uma forma bem resumida, é isso o que a plataforma da Security Circle faz. Eu agora vou abrir para responder as perguntas, tá? Eu vou responder para vocês, então coloca aqui no chat para a gente não ficar com voz, né, para que todo mundo possa ler e eu compartilhar as respostas. Tá ok? O Bernardo está perguntando, caso o dispositivo ou usuário não esteja conectado à internet, como é feita a autenticação ou como a Security Circle checa se aquele dispositivo ou usuário não perdeu acesso? Ela funciona à base de token, Bernardo. Você pode colocar o token de acesso por tempo. Então você pode permitir, se o usuário não está conectado à internet, você pode estipular o prazo em que ele consegue trabalhar com aquele determinado arquivo, por exemplo, 12 horas, 24 horas, 48 horas. Depois daquele período de tempo setado, o usuário não consegue mais acessar o arquivo. Pessoal, alguma pergunta a mais? Agora é o momento de se fazer a pergunta. Tá todo mundo me ouvindo? Só para checar? Tá, eu vou abrir o áudio, vou permitir, porque se alguém estiver tendo algum problema, eu vou. ah, Bom, agora eu tirei todo mundo do mudo. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode fazer também pelo microfone. Oi, Luiz. Tá me ouvindo? É o Bernardo falando. Oi, Bernardo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Joia. Tem uma pergunta, é o seguinte. No momento em que quem define... Eu percebi na apresentação que você adiciona, né, uma informação na proteção ou não com o botão direito lá, por exemplo. Agora, eu estou criando um arquivo novo. Está lá no Word, no Excel, não sei. No PowerPoint, cria um arquivo novo. Eu consigo, o usuário ele pode definir se aquilo está protegido dentro do círculo, ou eu, como administrador, eu consigo definir quais informações baseadas ou em palavra-chave ou em padrão de documentos, né, indexação de documentos, que deveriam ser automaticamente protegidos. Tá. Os dois podem fazer isso. Na verdade, você tem, sobre a questão de usuário, dependendo do que a gente teria que fazer um estudo junto com vocês, Bernardo, sobre que direitos teriam os usuários em fazer isso. A plataforma, ela tem dois tipos de usuários distintos. Ela tem o que a gente chama de subscriber, onde que o usuário ele não tem esse direito de fazer qualquer tipo de inserção ou remoção de um arquivo de um determinado círculo. Tá? Isso cabe à questão de administração determinar isso. E tem o que a gente chama de colaborador, onde que você permite que um usuário ou todos os seus usuários possam inserir
um determinado arquivo dentro de um determinado círculo de confiança. Tá? Então, sob o aspecto de usuário, você tem essas duas situações possíveis. Sobre a questão de originação, né, quando um usuário está criando um determinado arquivo, né, ela pode sim trabalhar em conjunto se você tiver dentro de uma ferramenta contextual, onde que através de palavras-chave já identificadas, ela pode se integrar a essa solução. Aí é um projetinho de customização que tem na plataforma, onde que determinadas strings de dados que você usa, elas já imediatamente já são registradas e protegidas sob a Security Circle. Ou até mesmo você pode determinar que qualquer arquivo gerado por um determinado usuário já seja colocado dentro do determinado círculo. Por exemplo, se você tem no seu file server, tá lá os seus diretórios de folders específicos de uso dos usuários, seja eles de folders compartilhados ou folders específicos que apenas ele acesse, você pode determinar que esses diretórios e folders já estejam sob segurança. Então, qualquer arquivo já venha com o selo de proteção. É importante falar aqui que a visão de segurança de dados da Security Circle, ela é bem diferente da abordagem que outras soluções de mercado têm. A princípio, sempre nós sugerimos que tudo seja protegido, certo? E que você determine determinados folders e diretórios em que o uso seja livre, por exemplo, de uso pessoal. Estou dando um exemplo só. E esse não teria a proteção da Security Circle. Mas qualquer arquivo... Mas a pergunta é mais no sentido assim, o usuário offline na máquina dele, tá, gerar um novo documento. Ele acabou de gerar esse novo documento. Eu consigo forçar que todo novo documento já saia protegido, ou cabe ao usuário a tomada de decisão se aquilo será protegido? Então, que eu te falei, você tem os dois casos. Dependendo do nível que você quer dar para o usuário, esse é um caso. Agora, se ele está gerando um arquivo, certo? Está armazenando na máquina dele, né? Se ele está fazendo um trabalho com base de um documento já protegido, ele já vai ser um trabalho derivado por determinação da administração, esse arquivo é protegido. Agora, se ele está começando com um determinado arquivo sendo protegido e ele está offline, tá? E você não tem o controle sobre o diretório da máquina dele em offline, obviamente, se naquele diretório do dispositivo dele não está registrado para proteção da Security Circle, ele vai ficar armazenado como um arquivo sem proteção. Tá? Ok? Ok. Eu tenho outra pergunta que é a seguinte. Se eu faço um compartilhamento com um cliente, um parceiro, um fornecedor, uma entidade externa, você disse que essa solução ela exige que seja instalado um agente. Né? Sim. Agora vamos supor que eu adicionei um novo usuário, esse usuário é externo, mas por um acaso essa empresa não tem restrição de usuário administrador na máquina. O usuário não consegue instalar o agente. Existe a versão executável do agente, onde ele somente executa e consegue abrir gratuito? Sim, existe, tá? A forma como você vai fazer o deployment do agente, ela pode ser trabalhada. Você pode fazer através de um deployment através do seu System Center ou de forma individualizada, onde que é baixado um executável para cada máquina, entendeu? Não, mas a pergunta é para entidades externas. Eu acabei de mandar para você, por exemplo. Você mandou para mim. Tá. Você mandou um documento protegido que tem uma gresida, eu preciso de abrir. Eu não tenho um agente, eu não vou conseguir abrir. Tá, Só que ok. eu também não sou administrador da minha máquina. Eu, como usuário final, não consigo instalar aquele agente. A pergunta é, existe alguma outra forma, se não tenha que instalar o agente na máquina? Se eu não sou um usuário assíduo, eu estou recebendo apenas um arquivo que está protegido. Entendi. Não, ele teria que ter acesso para a execução do agente. Se você vai convidá-lo, ele vai receber um e-mail, né, com link e vai baixar um executável na máquina dele. Se ele não tiver o privilégio de executar, ele não vai conseguir fazer a instalação. Tá? Ele vai ter que pedir para alguém responsável fazer a liberação de um executável, porque se é uma outra
uma outra empresa, ele vai ter que inserir vamos assim dizer, esse aplicativo dentro do hall, né, da máquina dele, né? Então não pode ser intrusivo também, né? Outra pergunta em relação à integração com a AD, né? Eu Tá. posso utilizar mais de um domínio dentro da ferramenta, também o ADFS? Você pode integrar vários domínios para cada círculo, inclusive, né? Mas assim, dependendo de quantas instâncias você tiver, Bernardo, a gente precisa avaliar para ver a complexidade de integração, tá? Ok. Outra coisa em relação a isso seria a questão do permissionamento. Eu vi que tem por usuário, mas eu conseguiria também fazer grupos de usuário. Então, tem um grupo no AD, por exemplo, um grupo comercial. Aham. Ou seja, eu defino que alguns arquivos só podem ser acessados por um time comercial. Sei. Tem um grupo que tem todos os membros comercial. Isso também é possível. É possível porque, assim, são círculos de confiança, né? Então você pode criar, por exemplo, um círculo de confiança só para esse grupo comercial, por exemplo. Entendeu? Deixa eu ver se está tendo... Tá. Nós estamos com a presença aqui do Carlos Liendo, que ele é o vice-presidente da Secure Circle aqui para América Latina, né? Então ele está ajudando nas respostas aqui, né? Que a gente já está dando, tá? Então, através do... Alô? Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Milton, o que você quer dizer sobre controle para arquivo? Você consegue me explicar melhor? Milton, se você quiser, pode fazer a pergunta pelo áudio mesmo, tá? Deixa eu ver se o... arquivos criptografados por ransomware, né? Na verdade, o que vai acontecer, Milton, existem algumas formas muito interessantes para você trabalhar em relação à questão, por exemplo, de ataques ransomware. Por exemplo, vamos supor que você limite os processos que podem executar um determinado arquivo. Se você tem um set padrão de processos, por exemplo, qualquer outro processo que esteja fora desse set, ele não vai conseguir executar um determinado arquivo e ele não vai conseguir renomear esse arquivo. Por exemplo, se você está sofrendo um ataque e ele está fazendo um processo em cima do arquivo, e é um processo não autorizado, por exemplo, que nem eu mostrei na plataforma de administração, né? Ele não vai conseguir trabalhar o arquivo. O Carlos está falando assim, o ransomware ele pode roubar o arquivo, mas ele não vai ser hábil para abrir o arquivo. Por exemplo, vamos supor que você está sofrendo algum ataque, seja ele qual for, onde que foi feita uma cópia desse arquivo, ou ele apagou e roubou esse arquivo. Em qualquer outro dispositivo que esse ataque, que esse hacking vai tentar abrir esse arquivo, ele vai dar o erro, ele não vai conseguir abrir porque não é um dispositivo, não é um usuário autorizado. Tá bom? Então tem essas duas formas de tratar, via processos e via questão de usuário e dispositivo.
Então, o dado sensível da tua empresa, o arquivo sensível da tua empresa, ele está protegido. Tá? Luiz, eu tenho mais uma pergunta. Claro. Existe alguma limitação de versão das aplicações que eu estou usando no Endpoint? Se eu estou usando um Office, sei lá, 2003, um PDF muito antigo, um PDF Adobe Reader, existe alguma limitação nesse sentido? Tá bom. Eu vou pedir ajuda do Carlos. O Carlos tem um conhecimento maior sobre isso. Né? Alô? Carlos, você está me ouvindo? Eu estou acá. Tá, o Bernardo me perguntou se existe alguma limitação em relação a versões de aplicações, por exemplo, do Office. Se ele está usando o Office 2003, etc. Tal, como é que a Security Circle está trabalhando essas questões de versões mais antigas dessas aplicações? Eu vai depender que se são aplicações que são anteriores a Windows 7, provavelmente não. São aplicações relacionadas com a Windows 7, o 8 ou 10, deveria funcionar sem problema nenhum. Pero se você me precisa exatamente de versões de arquivos antigos, eu posso investigar com engenharia qual pode ser a limitação. Você tem isso hoje, Bernardo, dentro da Magnesita? Eu tenho assim, como eu tenho chão de fábrica, né, eu tenho algumas máquinas bem antigas, com Windows XP ainda, com Office bem antigo, né, Adobe Reader bem antigo, que talvez possa ser um problema. A gente pode fazer um teste, a gente pode fazer uma Sim, podemos. Eu e o Carlos, a gente pode voltar lá para o grupo de engenharia da Security Circle e verificar nesses outros sistemas operacionais se existe a compatibilidade ou não e te retorna. Ok. Tá bom? E uma última pergunta que eu tenho aqui, Luiz, é o seguinte. Eu percebi que ele trata bastante essa criação de documentações, né? Oi, desculpa, não entendi. Um anexo. Pensando no e-mail, né? Ele está protegendo o anexo. Pelo que eu entendi da sua apresentação, ele está pensando no e-mail, né? Estou compartilhando ali um e-mail, tá? Tá. Ele tá protegendo os anexos a esse e-mail. Ele trata de alguma forma o conteúdo que está no corpo do e-mail, o MSG, não. ML, alguma coisa, não? Não. É o arquivo mesmo. Tá. E existe uma limitação também de aplicações em que ele pode proteger? Por exemplo, se eu uso um AutoCAD, se eu uso alguma outra aplicação de engenharia, de mineração, que não é padrão de mercado, né? Existe essa limitação ou não? Não, né, Carlos? Não. Você precisa colocar a aplicação de vocês, que não são standard, é o que chamamos um whitelist. Ok? Para que a aplicação pueda manipular o arquivo. Que são aquele que você chamou de processos, né? Isso. Acho que era isso. Tá, o Milton está fazendo uma outra pergunta aqui. Você pode criar uma imagem da máquina antiga e blindar a imagem com a solução? Você tá falando, Milton, a respeito de criar como se fosse um gold image, assim, onde você depois pode utilizar? Tá, um ambiente de TA. Com máquinas com Windows XP. Tecnologias escada. Tá. A solução da Security Circle, na verdade, ela vai trabalhar em base de arquivo, né, Milton? Eu não sei se, de repente, o que você está falando eu não entendi muito direito o que você quer falar, tá? O Windows XP, na verdade... Pode explicar melhor, Milton, por favor.
Milton, você está falando a respeito de replicar uma determinada imagem para outros computadores? É isso? Tá, mas o uso dessa imagem de VMware, Milton, é para você depois fazer reinstalações em outras máquinas, é isso? Tá. Como é que funciona? Como a Secure Circle, ela cria, você tem formas diferentes de você permitir o gerenciamento do acesso, tá? O que vai acontecer? Se você está pegando uma imagem que está com proteção da Secure Circle e for ficar colocando em cada em rodar esse arquivo, o que vai acontecer? Obviamente, essa máquina vai precisar anteriormente ter um agente instalado e você ter esse dispositivo autorizado a fazer, a acessar um determinado arquivo. Vamos supor que essa imagem ela está inserida dentro de um círculo de confiança, onde que todas essas máquinas, esses dispositivos são autorizados. Então, ela consegue sim abrir e executar esse arquivo, tá? A princípio, isso de um modo bem simples, tá, Milton? Mas a gente pode fazer um teste contigo, tá? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Seguinte, como a gente tem um ambiente que é um ambiente que ele é um ambiente que tem várias versões de sistema operacional, a ideia, como eu não consigo ter o agente instalado nessas máquinas, porque elas são antigas, né, Windows 98, Windows XP, Sei. a ideia seria criar uma imagem dessas máquinas, né, que seja 98, seja Windows XP, seja qualquer versão do Windows que hoje eu não consigo instalar um agente de vocês, e Alô? Alô? Milton, cortou, eu não estou conseguindo te ouvir. Alô? Alô? Alô?